Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu vou conversar agora com uma pessoa que é muito querida para mim. Ele tem um jeito muito querido de ser, né? Em Araçatuba e aqui, região perto, ele é conhecido como Oscar da Roda Livre. Mas ele se chama Oscar Silva Filho. Né? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Ter esse bate-papo aí gostoso e Legal. tal. Eu pedalei com eles há algum tempo, né? E pedalando com você uma vez você falou rapidamente que você já tinha feito de tudo nessa vida, né, Oscar? Verdade. Só não roubei e não matei. O restante eu fiz tudo. Me conta um pouco, como é que foi a infância do Oscar? O Oscar teve uma infância legal, fui criado na periferia, lá no bairro Palmeiras. Meu primeiro ano foi na escola Darcy Fontanelli, quando ainda era grupo escolar, né? E estudei ali, cresci ali. Meu pai era pedreiro, a minha mãe trabalhava em casa de família, né, como se diz, era uma cozinheira. E foi essa a minha infância. Cresci, mudei aqui para o bairro Dona Amélia, quando ainda não existia o outro lado do Dona Amélia, aquela parte do bosque ali para cima, ali era roça, quando eu vim para ali. E morei na rua Augusto Keller, ali número 780, atrás do GA, onde também eu estudei. Fiz o ginásio ali. E aí tem um detalhe que eu sempre digo. Eu estudei no GA e, como uma criança normal, agora a gente entra no ponto fora do normal, eu nunca fui um bom aluno, tá? Eu dei muito trabalho para os meus professores e eu só me formei em quinta série. Então, eu se não seu filho estudei. não for um bom aluno, não se preocupa, tá? Se preocupe, sim. Não, mas às vezes ele pode... Olha lá o que você conseguiu, né? Sim, então, pois assim, Aí, com aquela minha experiência de ter sido um aluno ruim na escola, quando eu fui crescendo, eu comecei a perceber as dificuldades. Eu tinha um sonho. Meu sonho era ser policial. Verdade. Só que você só foi até a quinta série. E eu não consegui passar nos testes ali nos anos 80, e eu não consegui. E eu já era pai. Eu fui pai com 18 anos. Então foi muito difícil. E aí, o que eu vou fazer? Então eu eu fazia de tudo. Servente de pedreiro, ajudante de marceneiro, o que precisava eu ia para lá, porque eu tinha que trazer o sustento para casa. Então foi muito difícil, e aí me despertei e comecei a ler livros. E aí eu comecei a adquirir um pouco de conhecimento com a leitura, porque não dava tempo para ir para a escola, eu tinha 3 filhos pequenos. Gente, tá vendo como a leitura é importante, é super importante. Hoje, cada vez menos se tem o hábito de ler, né? E aí, Oscar, você começou a trabalhar numa oficina de bicicleta? Não, eu fui ser ajudante de marceneiro, trabalhei com marcenaria. A bicicleta veio lá na frente, e eu vou chegar lá, fazer uma pequena... Então era uma vida bem difícil. Muito difícil. A Ângela não pôde mais trabalhar, porque tinha 3 crianças pequenas. Enquanto deu para ela trabalhar, ela trabalhou, tá? Minha esposa, a Ângela. E nós namoramos 4 anos. Pensa numa companheira. Namoramos 4 anos e estamos há 41 casados. Eu estou aqui hoje graças a Ângela, porque ela me aturou, vou dizer assim. Ela suportou e teve todos esses momentos difíceis. Tudo. Né? Ela teve paciência, porque eu também tive problema com o álcool. Toda essa situação, eu também tive problema com álcool. E ainda tenho. Só que hoje ainda tenho. Eu não posso, eu evitei, eu não tenho mais. É aquilo que quando você para de beber, você fala assim, eu não estou curado, é só mais um dia. Exatamente, tá? Então eu sou um alcoólatra. E o é dia que eu descobri que eu não podia mais beber e parei, a minha vida mudou. Como que você conseguiu isso? Como que eu consegui isso? Eu morei 3 anos fora de Araçatuba, em Taubaté. E um dia eu estava na minha oficina
E eu fui entregar um balcão em um restaurante. E eu tinha um vizinho, o Vani, que já está lá em cima. O Vani percebia que eu estava trabalhando com bebida alcoólica ali. Marceneiro, maquinário, serviço perigoso, bebida alcoólica. Não combina. Você ia morrer. E aí, o Vani sempre me colocava um cartãozinho no meu bolso e me aconselhava a parar. E eu nunca parei. Até o dia que ele chegou e eu estava segurando assim em cima de um balcão e quebrando a cabeça. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu fui entregar o balcão e não entra no lugar, não pode cortar a parede, que os azulejos estão prontos, e ele ficou 2 centímetros maior. E eu achava que o álcool não ia fazer essa diferença, mas aqueles 2 centímetros mudou a minha vida. Que eram por conta do álcool. Eu não me atentava ao trabalho. Uhum. E então, a partir daquele dia, eu fui numa instituição, assisti uma reunião, assisti outra, tudo gratuito, e fui tomando conhecimento. Tudo que eu ouvia lá parecia que estavam falando de mim. E aí a minha vida, a partir dali, mudou. Então, eu voltei para Araçatuba, uma situação muito precária, tá? Lá em Taubaté, em 3 anos, eu ganhei muito dinheiro, mas eu bebi todo ele. E a Ângela continuando passando necessidade com as crianças. Exato. Tá? A questão não é só passar necessidade. Exato. A questão é ter um marido que bebe. Exato. E ela teve a paciência. Voltamos para Araçatuba, a minha mudança ficou 40 dias embaixo de uma lona no quintal da casa do meu pai. E eu precisava de arrumar uma casa. E não tinha casa, não tinha nome, não tinha nada. E meu pai não tinha nem condição de ser meu fiador. Tá? E eu fui batalhando e comecei a fazer serviço pela cidade. E o meu pai, mesmo com as limitações que ele tinha, ele já estava doente, ele me ajudou muito. Meu pai era um aposentado que ganhava um salário mínimo. E ainda assim ele conseguia me ajudar. Nesse período eu já havia parado. Cada dinheirinho que eu ganhava passou a fazer uma diferença tão grande e começou a render, porque eu não tinha noção quanto que eu gastava com cigarro e bebida. A pessoa então, que tá nessa vida não tem a mínima noção. Hoje ainda tem muita gente que tá no buraco e não descobre. É possível sair, é possível mudar de vida. E assim, a pessoa quando tá nesse buraco, ela sofre, mas quem mais sofre é quem tá em volta, né? Então, às vezes alguém pergunta pra mim, o que foi? Você foi pra igreja? O que aconteceu? A igreja e acreditar em Deus veio bem depois, tá? Quando a minha mente estava lúcida. Eu comecei a perceber que mudou. Se mudou. Por que mudou? Porque eu me afastei daquelas más companhias e daquelas pessoas que eu achava que eram meus amigos. As pessoas que bebem... Seu amigo mesmo é aquele que colocava o bilhetinho no seu bolso todo dia. Perfeito. Foi o Vani que me ressuscitou e trouxe para a vida, tá? Então, todas as vezes que eu ia visitar Taubaté, eu fazia uma visita para ele. Até o dia que chegou, eu fui lá, eu não fiquei sabendo, e aí ele já tinha partido, ficou doente. Eu fiquei bastante triste, mas a vida continua, e estou aqui. Então, hoje, aquelas pessoas que eu posso conversar e contar a minha história, eu sempre aproveito uma oportunidade. Quando me dá uma brecha, eu digo, olha, sua vida não precisa ser assim. Para que a pessoa saiba que é possível. Exatamente. A sua vida não precisa ser assim, com álcool, com droga, qualquer outra coisa. O álcool é uma droga. Sim. É uma droga lícita. É lícita, né? Isso é permitida. O cigarro também é uma droga lícita, porque vicia. Os dois te matam. Exatamente. Né? Os dois matam. Eu tive a sorte de ter uma mulher íntegra e que esteve ao meu lado e que teve paciência. Hoje o amor dessa mulher te salvou. Sim, hoje nós estamos numa condição bastante confortável, estamos do lado e a gente olha para o passado e vê. Né? Mas o que eu ia dizer para você, voltando um pouquinho no tempo das escolas, é que eu fui um mau aluno e eu me formei só em 5ª série, que eu não consegui passar da 5ª série, foi por isso que eu não fui para a polícia. Porém, os meus 3 filhos foram muito diferentes de mim. Eu acompanhei eles perto da escola, eu tive tempo de fazer isso, porque minha mãe e meu pai não tinham tempo. Quando eu ia para a escola, no primeiro ano, eu me lembro, a gente entrava com 6 anos na escola, eu me lembro que eu
esquentava o almoço, dava para meus irmãos e ia para a escola. Então hoje, o que nós vivemos hoje, né, como mudou tudo, essa evolução... anos-luz de diferença. Exatamente. Eu acho que a mãe e o pai iria preso se fizesse isso hoje com os filhos. Mas nós fomos criados assim. Se criava, né, sozinho. Se criava sozinho. Eu cuidava dos meus irmãos, que eram mais jovens que eu. E chegamos aqui. Quando eu cheguei de volta para Araçatuba, então minha mudança ficou com meu pai. E meu pai foi... ajudando você na medida do possível? Na medida do possível, morando na casa dele. E ao mesmo tempo, a saúde dele foi se deteriorando. Até que ele ficou com muita dificuldade. O start para a bicicleta entra aí. Um dia eu estava trabalhando, fazendo o telhado de uma casa, e naquele dia eu não passei para buscar o meu pai para me ajudar. Porque o serviço era pesado, ele trabalhava no sol, e eu não tinha condição de... Eu percebi, eu fui levar ele para casa, eu já tinha comprado uma lambreta, a situação já tinha melhorado. Eu fui levar ele e falei, pai, amanhã o senhor não vai, fica aí em casa. E meu pai morava na 600 e eu estava no Planalto, é longe. E era mais ou menos umas 10 horas da manhã, eu estava trabalhando sozinho, pregando umas madeiras, e eu olhei lá na esquina, o meu pai vinha, quase que cambaleando, escorando no muro, com muita dificuldade. Então eu desci do telhado, falei, pai, mas o senhor não deveria ter vindo. Ele falou, se eu ficar em casa eu vou morrer mais depressa. Aquilo me doeu. Levei ele para lá, para As obra. pessoas que trabalham muito, elas não conseguem ficar ociosas, né? Ele estava numa situação bem difícil. E aí, fiquei ali, passei a fazer serviço menor ali naquele dia, levei ele à tarde para casa. Cheguei em casa e falei para Ângela, aconteceu isso. Nesse caso, eu já tinha alugado uma casa na rua São Leopoldo. Antes de fazer esse serviço que eu estava fazendo, eu fiz um serviço lá na Pedro Jansen, na casa do Percy, aquele despachante de Araçatuba. E o Percy me deu umas madeiras usadas e me deu umas telhas. E aí a Ângela, naquele dia eu tomei o banho, a gente sentou para almoçar, para jantar, uma coisa simples. Ela falou assim para mim, por que você não pega essa oficina aqui da varanda e monta lá na frente da casa do seu pai? Eu tinha uma oficina no fundo da casa, onde eu consertava enceradeira, pintava geladeira, trocava borracha, consertava ventilador. Você não faz tudo. O que precisasse. Uhum. Tá? Eu aprendi a fazer de tudo porque eu não estudei. Uhum. Aí, quando ela me falou aquilo, eu comi bem depressa. Eu peguei... a lambreta eu não podia usar. Eu peguei uma bicicleta que eu tinha, eu fui correndo lá nas 600 e falei com meu pai. Ele falou, vamos começar amanhã. Naquele dia eu terminei o serviço. Uhum. E comecei a fazer, lá na rua Arthur Feira da Costa, nas 600 casas, um barracãozinho, um barraco. Nisso você já tinha aprendido a consertar bicicleta também? Eu já fazia para mim mesmo. Uhum. E aí, fizemos um barraco na frente, cortamos um pedacinho da grade, cobri com umas brasilites, peguei uma madeira emprestada com alguém, uma figota que depois eu devolvi com meu irmão. Uhum. E começamos a trabalhar. A Ângela, animada comigo, falou... Eu falei, olha, se a gente ganhar pro leite e pro arroz, tá ótimo. Eu já não fumava mais. Não bebia. Já fazia mais de ano. E aí, então, começou a funcionar. Eu comecei a trabalhar com bicicleta. Eu e o meu pai, junto. Eu fui trabalhar com a bicicleta para cuidar do meu pai lá. A ideia era essa. Eu vou ficar com o meu pai... seu pai não ir no sol, não subir no telhado, até ele melhorar e eu vou ficar aqui. Uhum. E a coisa foi melhorando. E como eu estava lá na periferia, que muitas pessoas... Tinha muita bicicleta em Araçatuba. O que a gente vê hoje de moto em Araçatuba era de bicicleta. Há 30 anos atrás era exatamente isso. E aí eu comecei a perceber o seguinte, começou a aumentar bastante o serviço. As pessoas que trabalhavam lá do outro lado da cidade, eles chegavam na oficina 5h30, 6 horas, era o horário que mais entrava serviço. E ele queria pegar a bicicleta amanhã cedo para ir para o trabalho. Então eu comecei a trabalhar
até as 10, 11 horas da noite, e no outro dia eu precisava de abrir 6 horas da manhã. Para entregar as Para as bicicletas. pessoas pegarem a bicicleta e ir para o trabalho. E começou a criar isso, foi crescendo, crescendo, crescendo. E foi meu pai feliz da vida, e eu também, né? E um dia eu fui trocar um cheque no banco, e eu vim para o centro. E aí, furou o pneu da minha bicicleta. Eu lembro que naquele tempo, eu vim até aqui na Rua Aviação para consertar o pneu. E eu cheguei e falei, pai, lá no centro não tem uma bicicletaria. Meu pai falou, é verdade, eu vou alugar lá. Vou procurar Ele falou assim, não faz isso. Não alugue. Fica quietinho aqui você não paga aluguel. Ficou com medo de ter que assumir essa responsabilidade. Isso. Fica aqui. E eu falei, pai, mas lá acho que vai dar certo. Aí ele falou, mas e essa oficina? Aí ele ficou emburrado, ficou uma semana sem falar comigo. E aí eu fiquei ali com ele. O que a Ângela achou? A Ângela, neste tempo, a Ângela havia passado num concurso. Ela foi trabalhar para uma empresa terceirizada. Olha a guerreira aí. E a Ângela foi trabalhar numa empresa terceirizada. E aí depois teve um concurso e ela passou nesse concurso e ela foi ser a servente da escola. Certo. Ali atrás da Polícia Mirim, eu não lembro o nome daquela escola. Fazer faxina. Certo. E aí, à noite, ela falava assim, bem, eu não dou conta, aquelas crianças fazem uma sujeira no banheiro que é uma coisa terrível. Imagina. E aí, ela trabalhando na escola, e à noite ela estava fazendo um curso de cabeleireira lá no Senac. E aí fez um outro curso, ela pintava vaso, fazia umas artes com vaso, vendia vaso, cortava cabelo em casa e eu ali. Aí quando eu aluguei aluguei lá. Esse espaço no centro. E o meu pai ficou lá. Porque aí um outro, meu irmão, o caçula, ficou desempregado, ficou lá. Nesse 1 ano e pouquinho que eu fiquei com meu pai lá, ele aprendeu a trabalhar e eu também. Aprendemos junto, sim, tá? Ali. E o meu irmão ficou com meu pai, tocando lá, e eu aluguei. Quando eu disse pro meu pai... Bom, aí tem a Ângela nessa história, a esposa. Porque o que a esposa fala tem um peso muito grande, né? Isso. O meu filho mais velho, o neto que tá grisalho, que você me falou... Eu assustei. O neto saía... Nilce Maia, a escola. O neto saía lá da Nilce Maia, se não me engano, estava no 2º ou 3º ano. Ele era novinho, ele tinha menos de 10 anos de idade. Depois do almoço, ele levava almoço para mim, lá na rua Anita Garibaldi, onde eu consegui alugar uma bicicleta. Tem uma fotinha lá. E o neto ia levar almoço para mim e ficava trabalhando. Depois o Rodrigo também veio trabalhar. E aí o meu pai vinha aqui e começou a ver aquele movimentinho aumentando. E aí o salão era bem pequenininho. E ainda ali eu consertava o mobilete, lambreta, bicicleta, tudo. Parecia. Isso. Aí tinha uma casa no fundo da bicicletaria, que era um corredor, e o senhor desocupou lá. E eu estava indo já, bacana. Aí eu procurei meu pai e falei, pai, eu vou precisar de arrumar um ajudante. Ele falou assim, não faça isso, você vai ter que registrar, e depois tem que pagar, e depois é isso. Eu falei, pai, mas eu preciso. Aí mais uma vez ele ficou lá, melhor não. Eu falei, pai, eu preciso, porque vamos crescer. E ele estava indo bem lá também, eu aqui. É preciso arriscar, né, Oscar? Aí eu arrisquei. Eu arrisquei. Eu contrariei o meu pai e arrisquei. Mais uma vez. Deu certo, Aí eu tive uma ideia fantástica ali. Todo mundo às vezes vinha na bicicletaria, eu vi gente olhando e a polícia passando, sabe fazendo o quê? Tem um preconceito, às vezes quando a pessoa vê uma bicicletaria simples no bairro, rouba uma bicicleta lá, não, vamos dar uma olhada nas bicicletarias para ver se não tá lá, que o cara deve ter comprado. Logo que vem, assim, quando você vê um ambiente simples, alguma coisa, passa na cabeça de algumas pessoas, né, que alguém vai lá para olhar. Eu falei, puxa, peraí, essa casa, fiz um cálculo. Cheguei em casa, contei para a Ângela a ideia. Eu ia montar um estacionamento de bicicleta. Estacionamento de bicicleta? Imagina isso. Como é que pode uma cabeça dessa? Tinha muita bicicleta. E a Ângela, na janta, ela falou para mim, falou assim, olha, tá difícil na escola. Tá difícil.
Eu falei, ó, faz o seguinte. Falei pra ela, você vai sair disso aí, não vai mais. Avisa lá que você não vai mais. Você é louco, eu fazia um concurso, é firme, eu tenho um salário. Não vai, vamos trabalhar comigo. Não, eu não posso. Eu falei, não, vamos trabalhar comigo. E a Ângela veio trabalhar comigo. No dia que ela veio trabalhar comigo, o primeiro dia, eu fui na livraria dos amigos, comprei uma folha de papel sulfite, dividi certinho os quadradinhos do tamanho de um cartão de visita. Isso era pro estacionamento? É. Fiz uns cartõezinhos e a Ângela, a gente tirava xerox, 3, 4 folhas, cortava, fazia lá 50... No dia de hoje, quanto custava pra pessoa estacionar? Era coisa de centavos? Não, o estacionamento era assim, nós colocamos lá e aí eu fui loja por loja, tinha muita loja de calçada ainda, pra fazer um convênio. Para eles guardarem a bicicleta lá no estacionamento de bicicleta, lá no centro, porque roubava muita bicicleta. Sim. Então, quanto é? Vamos dizer que era hoje. Ó, é R$15 que você vai pagar por mês e deixar a bicicleta lá. Uhum. E aí eu enchi aquele mundo de bicicleta lá. Todo aquele dinheiro dava para pagar os aluguéis e a energia. Olha. E todos os dias eu tinha mais de 100 bicicletas guardadas. Então olha o volume. Uhum. Parecia uma coisa assim, pequena. Mas tomou uma dimensão gigante, porque daquele mundaréu de bicicleta que as pessoas só guardavam, sim, todos os dias de manhã, que eu tinha que abrir 6 horas, chegava alguém e falava assim, a minha bicicleta tem que trocar a corrente, tem que trocar o pneu. Muito mais serviço para você. Isso, e a bola de neve foi aumentando com o estacionamento de bicicleta. Eu nunca... Que sacada essa sua. Eu acho que nesse tempo meu pai já tinha partido. E eu tive um padrinho também, o senhor Eupídio Pedroso, que foi um anjo da minha vida, que sempre me ajudou muito. O senhor Eupídio Pedroso. É um benfeitor. Ele ainda vive? Não, hoje ele está lá no céu, com certeza, iluminando as pessoas aqui. E eu sou muito grato a ele, porque eu acredito muito na espiritualidade. E eu acho que quando eu mudei de vida, os anjos passaram a tomar conta de mim. Né? E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas Jesus preferia as ovelhas desgarradas, né? Que tem que falar assim, quando uma das coisas que ele fala assim, um pastor, quando tem muitas ovelhas, ele perde uma, ele deixa todas as outras e vai procurar aquela que se perdeu. Sim. Né? Nós precisamos de... quando a gente começar a compreender a importância que tem a espiritualidade, a religiosidade, que nós temos que crer, que acreditar, ter fé e concentrar-se no bem, em fazer o bem, as coisas acontecem. Fazer isso de pureza, não esperando algo em troca. Tá? Quando eu percebi aquelas pessoas tendo suas bicicletas roubadas e começavam a ir na minha bicicletaria para ver se estava acontecendo alguma coisa, eu falei, puxa vida, por que eu não monto então um lugar para essas pessoas guardarem suas bicicletas? E funcionou. Tanto que no vizinho... Estava fazendo um bem também. Sim, né? Tá? É aquilo que eu falei para você. E hoje eu digo para meus funcionários e para meus filhos, não monte um negócio para você ganhar dinheiro. Monte um negócio para você servir, levar um serviço. Além de ganhar dinheiro, né? É consequência, vai acontecer naturalmente, tá? A recompensa vai vir naturalmente, tá? Nesse tempo, eu fiz boas amizades com pessoas que eu jamais, por não ter estudo, por ter convivido sempre com pessoas mais simples, mais humildes na periferia, abriram-se portas que eu imaginava que nunca fosse abrir. E olha, só gente boa ao redor de nós. Eu costumo dizer, Oscar, que a vida, né, você tem aquela história da semeadura e da colheita, né? Sim. E eu costumo dizer que assim, é como se você fosse um paredão e você tivesse uma bola. Sim. Dependendo da bola que você jogar, é a mesma bola que vai voltar para você. Perfeitamente. Né? Sim. Os semelhantes se atraem. A partir acredito muito nisso. Exato. Se eu me cercar de maus pensamentos, de atitudes ruins,
Você já tinha passado por isso, né? Mas tudo isso veio acontecendo de uma forma sem eu perceber. Uhum. Há pouco tempo eu comecei a fazer uma análise da minha vida e falar, puxa vida, eu já fiz tanta coisa, eu trabalhei muito, eu não deixava de trabalhar, mas eu não fiz só coisas boas. Eu fiz coisas que eu me arrependo. Quem não tem que se arrepender na vida? Eu fiz coisas que eu me arrependo. Né? Existem pessoas que eu preciso pedir perdão e que nunca mais eu vi. E na primeira oportunidade que eu tiver, que eu encontrar, eu vou pedir perdão. Eu não tenho vergonha de pedir perdão. Eu tenho vergonha do que fiz. Isso é importante. Tá? E só ter a consciência disso já é muito importante. Eu tenho vergonha do que fiz. Então, hoje, graças a Deus, meus filhos, eles não dão trabalho. Meus filhos trabalham, meus filhos têm bom coração, minha esposa é uma mãezona. Meus netos, eu percebo que estão seguindo pelo mesmo caminho, que eu tenho netas já com 12 anos, com 11 anos, eu tenho um netinho com 5 e outro com 4, que ainda são... Eu falei sobre isso no último podcast, que o que vai moldar o caráter de um ser humano, da criança e tal, é a estrutura familiar e o amor que ele recebe em casa. Perfeitamente. Né? Isso é a coisa mais importante, eu acho, que não é dinheiro, não é estudar na melhor escola. Eu acho que assim, é importante você ter recursos para você dar o melhor, sim. Mas se você não tiver uma casa estruturada e com amor, você não vai moldar um ser humano decente, né? Sim. E aí crescemos. Um dia chegou uma pessoa que também já se foi, que foi um anjo que apareceu na nossa vida, chamado, ele está lá no céu já, José Carlos Pancotti. José Carlos Pancotti era um vendedor regional da bicicleta Monarch do Brasil. E um dia... Que tinham duas, né, concorrentes, Caloi e Monarch. Caloi e Monarch. E a Monarch ficou sem assistência técnica em Araçatuba. Assistência técnica. E eu estava ali perto das lojas, todas as lojas... Que vendiam as bicicletas. Todas as lojas do Calçadão vendiam bicicletas. Todas. E o Pancotti veio falar para mim, olha, as bicicletas Monarch que estão sendo vendidas não tem onde montar, você não montaria para nós? Presta serviço para nós? É temporário. E eu falei, eu presto. Então, quando abriu aquela porta para mim, era a oportunidade que eu precisava. Eu precisava ter uma marca, eu não tinha. Eu saí ali das 600 com uma portinha, eu vim pro centro ali, na frente da linha aqui do trem, passava ali uma portinha. Nisso já tinha um estacionamento de bicicleta? Já tinha estacionamento, já tinha um volume. E aí vem uma marca. Uma marca. Aí eu comecei a montar a bicicleta Monarch. E foi aumentando o serviço. Aí eu tive que mudar daquela lojinha lá para Prudente de Moraes, já um prédio maior. Aí eu já tinha, eu não lembro, num período, a transformação foi grande. E essa transformação também trouxe problema para nós, que eu vou te contar. Olha, nós saímos assim 2 anos para trás de uma situação de eu ganhar o dinheiro para comprar o leite. Foi indo. Eu comprei um Fusca. Da Lambreta você foi pro Fusca. Eu comprei um Fusca 62 e aí eu tive que aprender a consertar ele também. Eu consertava o Fusca. E aí era nosso. Aí o meu pai estava vivo quando eu comprei o Fusca e ele estava todo escangalhado. Eu desmanchei o Fusca, tirei a casca dele no fim de semana e de noite, consertei o Fusca, pintei ele de pincel, acredite se quiser. De pincel. Quando eu cheguei lá, meu pai falou, rapaz, você é louco, você fez isso? Falei, pai, tá bonito. Né? E tá funcionando. E eu entregava a bicicleta com aquele Fusca. Com o Fusca? Com o Fusca. Coloquei um Transbike lá atrás e fazia a entrega. E aí foi avolumando e crescendo. Isso eu já tava na Monarch. Depois comprei um carro. Aí que eu comprei um carro, comprei um Del Rey. Um Del Rey, nossa! Era uma loucura. Carrão. Não era grandão, novo, não. Mas grandão. Não, beberrão. Não, antes do Del Rey eu comprei um Corcel 2. Ah, tá. Aquele baita carrão que saiu do Fusca. E aí, fomos evoluindo, fomos crescendo. Quando a loja ainda estava ali no centro da cidade, passou por Araçatuba
3 militares de Bauru que estavam indo para Bonito. Isso nós já devíamos ter 4 ou 5 anos de existência, a loja. No centro. É. E o movimento nosso estava já muito bom, sabe? Aí já estava vendendo bicicleta Monarch, já estava montando bicicleta, já tinha a nossa marca própria. Assim, foi acelerando. E eu tinha um sonho de andar de bicicleta para fazer uma viagem, mas só que eu nunca tinha ido, né? Ah, você queria fazer uma viagem de bicicleta? Eu queria fazer uma viagem de bicicleta. Meu sonho era ir no Chuí, eu não entendia. Eu nunca tinha saído, eu não entendia. Eu queria nem como, por onde começar. Eu dizia para todo mundo, eu quero ir pro Chuí de bicicleta. Aí passou esses caras, minha esposa falou. Você sabia o quão longe era o Chuí? Não tinha noção. Eu sabia que era longe. Aí, esses caras passaram e falaram. Eu tenho um tio que tinha um sítio em Auriflama e ele mudou para Jardim, que fica perto de Bonito. Sim. Jardim. Aí, eu tava na rua, eu cheguei, tinha 3 caras lá. E falou, a hora que eu entrei na loja, a Ângela falou. Esse que é meu marido. Aí os caras olhou. Você que tá querendo fazer uma viagem? Eu falei, eu vi as bikes dos caras já toda preparada, com alforge e tal. Eu falei, eu tenho um sonho de ir. Ele falou, nós estamos indo pra Bonito, vamos? Desse jeito. Sem nunca ter treinado? Nada. Aí, eu tenho foto desse dia. Como é que você aguentou? Vamos. Eu falei, vamos. Ele falou, mas nós já estamos saindo. Eu falei, vai em casa, busca um short pra mim, um negócio assim. E fui. Saímos de Araçatuba, fomos dormir em Andradina. Eu cheguei em Andradina, Mônica. Nem sei como é que você chegou em Andradina. Destruído. Meu corpo doía todo. De Andradina para Três Lagoas foi outro sofrimento terrível. Esse pessoal era policiais, então dormimos no batalhão de Andradina, depois dormimos no batalhão de Três Lagoas. Eles estavam acostumados, né? Sim, eu moído. Mas tinha uma diferença entre nós, esses 3 militares e eu civil. Nesse tempo eu já fazia serviço voluntário no bombeiro, entre outras coisas. Eu não bebia, eu não consumia mais álcool, então eu estava com o corpo limpo, então eu não tinha a prática e o hábito de pedalar. Mas eu Porém, você não tinha nenhuma toxina no seu corpo. Mas eu tinha força. Bom, no 3º dia começou a preocupar, porque era de Três Lagoas a Água Clara. Já é mais distante. Bastante. Fomos. Eu quase morri também para chegar lá. Ficamos na polícia, dormimos. No outro dia, de Água Clara para Ribas. São aí quase 200 quilômetros de novo. Cheguei em Ribas acabado. Eles dormimos na delegacia. E o delegado fez um churrasco, cerveja e tudo mais, aquela coisa. Isso já era o 4º dia, né? Eu não comia carne, não tomei cerveja, nem caipirinha, nem nada. Você ficou sem comer? E dormi cedo. Não, eu comi outra coisa. Comia mandioca, comia aquelas coisinhas ali e tal. E fui dormir. No outro dia cedo acordamos. Os caras estavam moídos. De Ribas pra cá. Beberam um dia. Não, e depois tem outros. Beberam um dia antes? Eu tenho. Nesse dia. Nesse dia eu pedalei melhor que eles. Não era uma disputa, mas eu percebi que eu já estava. Já no 4º dia, o corpo já estava se acostumando com aquilo. Porque a gente acorda cedo, pedala o dia inteiro, só para à noite. E naquele dia foi muito difícil. Eles tiveram que parar embaixo de uma sombra, deitou, passava mal e tudo mais. Então eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo com relação ao álcool, que já fazia algum tempo que eu não bebia. E foi indo. Chegamos em Campo Grande mais uma vez, tal. Depois fomos para lá. Na volta, quando eu cheguei de volta para Araçatuba, eu voltei de ônibus, né? Nós gastamos 5 dias para chegar em Bonito. Bom, se você ver... Uma pessoa que nunca fez. Fizemos em 5 dias. De Ribas para frente foi muito tranquilo. Eu já pedalava tranquilo junto com os caras. Aí eles maneiraram no álcool e tal. Deu tudo certo, chegamos bem. E quando eu voltei para Araçatuba, aquela experiência ficou marcada para sempre na minha vida. Tá? Aí, no domingo próximo, naquela semana eu tive muitas histórias para contar, né, sobre a viagem.
E no próximo semana eu chamei a Ângela pra gente ir no Clube Náutico Veleiro, de bicicleta. Ah, mas eu não vou dar conta. Era longe, pra quem nunca foi. Então foi eu, a Ângela, o meu irmão, a minha cunhada e mais alguém agora que não me recordo direitinho o nome. Ah, uma vizinha de loja que chamava Adriana, que também já não está mais entre nós. Tem outra coisa, as bicicletas não era de ferro, era simples. Não era assim o que não, é hoje. Não. Bicicleta simples. Fomos pro Clube Náutico Veleiro. Foi adorável o pedal, porque eu não tinha experiência. Ganhei um pouquinho de experiência na viagem para Bonito. Voltamos, marcamos um pedal pro próximo domingo. Já veio mais pessoas, o meu irmão, outras pessoas, já convidou os outros vizinhos. E foi vindo Araçatuba gente. Não tinha esse hábito? Não tinha. Começou aí esse passeio. No dia 2 de março do ano 2000. Eu acho que foi no 2000. Foi no primeiro ano que o seu pai se elegeu. Foi no ano 2000. Isso. Eu me lembro desse detalhe. Ah, tá. Então foi no ano 2000. Foi no ano 2000. E aí, nós fizemos... aí cada domingo ia aumentando o número de pessoas? Cada domingo ia aumentando o número de pessoas. Cada domingo ia aumentando. Não! Lembra aí, a data do Dr. Jorge entra na história, mas de uma forma diferente. Eu fui para Bonito, começamos a criar esse hábito. Foi em 98. Ah, tá. No ano 2000, o que marcou foi a primeira cicloviagem que teve em Araçatuba. Você vai lembrar desse nome agora. Adriana Bettini. Ah, lembro. Tá em Portugal, sabia? Sim, Adriana Bettini. O Jorge Whittaker, que era policial rodoviário. O Domingos. O Rodrigo Pescoço, que era professor da FOA. E tinha mais alguém. E vocês foram até onde? Nós fomos para... Eu já adquiri a experiência. Eu levei eles para Santos. A Adriana Bettini já pedalava. E quando ela ficou sabendo, ela falou assim, Oscar, eu quero ir. Daqui até Santos. Sim. Ela falou, mas eu preciso estar aqui no dia 28, porque eu preciso estar aqui na posse do doutor. Eu falei, nós vamos estar de volta. Tem muita subida, hein, Oscar? Bastante. Então nós fomos, foi isso. Chegamos em Santos, depois o pessoal foi buscar a gente de caminhonete. E a Adriana, ela foi conosco, foi a única mulher. Vocês foram para a Estrada Velha? O que acontece? Tem o túnel, tá? E quando nós fomos, não existia ainda a Rua do Anel. Naquela época não tinha, não? Não, nós entramos por São Paulo, atravessamos, chegamos num sábado de manhã tem menos movimento, entramos pela Marginal de Pinheiros, Avenida... Caos. Mesmo sendo sábado, sim, muito carro. Sim, Avenida Marginal de Pinheiros, mesmo assim. E os caminhões que iam pro Porto, passavam tudo ali. Avenida dos Bandeirantes, segue até sair lá na Imigrantes? Na Imigrantes, tá? A gente pedalava um atrás do outro certinho, segurando o guidão. Se você fizesse assim com o dedinho, o caminhão pegava aqui, porque era muito apertado. Mas deu certinho, não tivemos um único acidente, nada. Voltamos no prazo, fomos na posse, tá, do Dr. Jorge, foi muito legal. Depois peguei amizade com a sua mãe. Logo em seguida, um pouco mais à frente, eu tive uma oportunidade de fazer o maior evento que eu já fiz na minha vida. Quem me deu essa oportunidade foi sua mãe. Qual foi esse evento? Foi em frente do Parque de Exposições. Saímos com um passeio ciclístico gigantesco ali da plataforma, na Avenida dos Araçás. Fizemos um passeio, terminamos na frente da exposição, sorteamos um mundão de bicicleta e fizemos uma surpresa. Hoje isso é comum, ter esses passeios, mas naquela época não. Não. Fizemos uma homenagem que era aniversário do Dr. Jorge. 28 de janeiro. Sim, foi isso.
Aí começou a aumentar, né, Oscar? Todo mundo. Eu fiz parte dos passeios dele, só que eu não conseguia chegar em alguns lugares. Alguns até Birigui eu fui. Claro! Né? Mas Naquele tempo nós fazíamos nossos passeios. Tinha assim, pro iniciante, Sim. Que era eu e meu marido fazíamos parte. Até meu filho mais novo foi um tempo também. Sim. E tinha o pessoal mais, né? O que acontece? O grupo, ele foi subdividindo, né? O Turma do Pedal. Né? Turma do Pedal, Turma isso do mesmo. Pedal. O Turma do Pedal foi o segundo maior grupo do estado de São Paulo. Não sabia disso. Em São Paulo, você tinha a turma do Paulinho, o Sampa Bikers. Que era à noite, né? Aí era à noite. Aí, e assim, lendo as revistas, porque não havia internet, lendo as revistas, eu via o Paulinho fazia um passeio que chamava Bike Night. Tinha um pouco de assim, era passar por lugares turísticos, né? Isso, fazia o Bike Night. Em Bauru, o D fazia um passeio que chamava Vai Quem Quer. Tá? E aí eu comecei, a gente já tinha aquele embrião, já tinha começado, como é que vai fazer? Eu não tinha criatividade, não tenho até hoje, pensei, vai chamar Turma do Pedal, é a Turma do Pedal, pronto. Super criatividade. Turma do Pedal, e tá até hoje, Turma do Pedal. Tem os grupos ainda? Hoje tem muitos grupos. Hoje tem Você bastante tem grupo. a Turma do Pedal ainda? O Turma do Pedal existe ainda, nós temos contato com as pessoas. Houve uma mudança no comportamento geral que a gente percebe na pandemia. Tá? Então se subdividiram. Então hoje eu posso pedalar contigo, com outro, com 3, 4 pessoas. A maioria das pessoas hoje pedalam em pequenos grupos. Pequenos grupos. E surgiram muitos grupos. E eu me preocupo com isso, porque eu percebo que nessa explosão de praticantes, o que é muito bom para a saúde geral de todo mundo, começaram a acontecer acidentes graves. Tenho uma sobrinha de bicicleta. Que já quebrou a costela 2 vezes e quebrou a clavícula também. Isso. Você se lembra o cuidado que nós tínhamos em instruir, em segurar proteger aquelas pessoas que eram iniciantes. Vocês faziam isso. Perfeito. Nós tínhamos, eu e meu filho e outras pessoas, nós fizemos curso de pronto-socorrismo e a gente praticava um pedal defensivo no intuito de não machucar ninguém e ninguém se machucar. Muitas vezes você queria aumentar um pouquinho a velocidade, diminui um pouquinho. Por quê? Nós tínhamos muito medo, porque a pessoa quando começa a pedalar, ela empolga, ela percebe que a bicicleta é uma coisa gostosa e aí ela começa a querer ir cada vez mais rápido. Acidente pode ser muito grave, pode ser fatal. Sim, né? Sim, com certeza. Nós precisamos de ter cuidado porque você está a 10 km, 15 km com o seu carro, parece que você não está andando. Velocidade de bicicleta acima de 15 km por hora já é considerado uma velocidade alta para aquilo. Sabe? Se você sofrer uma queda, você pode perder a vida. Se você não tiver com um capacete, ou até mesmo com um capacete. Né? Eu já, depois da pedalada, comecei a praticar, comecei a treinar, comecei a competir. Muito cuidadosos. Eu participei, eu posso falar. Sim. Nas competições, eu tive muitas quedas graves, tive muita sorte de não ter fraturas, mas tenho bastante cicatriz no rosto, nas pernas, nas costas, no quadril, né? Cicatriz de machucar, de quedas feias. Né? E hoje eu percebo que surgiram bastante líderes, isso é muito bacana, mas eu diria para as pessoas, procure se aprofundar no assunto, não incentive velocidade, faça um passeio prazeroso, passeio é passeio, treino é treino. Quem vai treinar tem que treinar longe dos iniciantes, separado, de uma forma diferente. Comece a fazer, procure saber se o seu instrutor, se o seu guia está preparado para fazer isso, para te orientar de forma correta, para aquilo que é muito prazeroso não te trazer um problema. Você está dizendo com a sua
quebrou costela 2 vezes Pois e quebrou clavícula. Conheço pessoas que quebraram maxilar, que tiveram problemas gravíssimos, mulheres que sofrem lesões terríveis, porque é uma tentação. Empolga, lógico. Sabe, É é gostoso, uma tentação. é muito gostoso. Né? A velocidade, aquele né? vento na cara, aquela É uma adrenalina. delícia. Mas nós precisamos de nos controlar, Sim. porque você tá ali, eu vou treinar, eu vou pegar aquele asfalto que vai lá pra pratinha, pra água limpa e vou treinar. Você precisa lembrar que naquele mesmo espaço tem iniciantes. Gente sem experiência, que às vezes sai do caminho, faz curva sem perceber, e você tá já mais avançado e pode causar um acidente. Sim. Aproveito, peço licença para dizer para a galera toda que pedala o seguinte: olha, vamos pensar aqui, olha essa lógica. O carro não passa, a lei não diz para ele passar 1,5 metro longe da minha bike? Sim. Sim. Agora, por que a minha bicicleta tem que passar 5 centímetros da sua? Não tem lógica. Não tem lógica. A segurança é para todo mundo. E é isso que eu passo para as pessoas que vêm pedalar comigo. Segurança. Eu senti isso, né? Não pedale um do lado do outro. O guidão com o guidão é tombo. Eu resolvo que eu vou pedalar com a Mônica e nós vamos ficar o tempo todo batendo o papo. Não, deixa eu bater o papo a hora que parar pra água, pro cafezinho, pro lanche, comer a fruta. Sim. Estamos pedalando? Vamos pedalar. Agora, Oscar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui do cara que queria ir lá pro Chuí. Qual foi a viagem mais longa que você já fez? Olha, a viagem mais longa que eu fiz foi de Araçatuba a Santa Cruz de la Sierra. Tá? Foram 1.500 quilômetros. Nossa, quem que foi? Você, a Ângela? Não, fui eu e uma das pessoas que fui para Bonito. O Nave. Sim. O Nave é lá de Pederneiras. 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. Nós fizemos em 17 dias. Tá? E vocês voltaram de bicicleta também? Não, nós voltamos de ônibus. Ah, tá. Esse não era o final da nossa jornada. A nossa viagem está parada em Santa Cruz. Vocês queriam até onde? Nós queríamos, o projeto era... Nunca alguém fez isso, eu não sei, pelo menos na época, se já fizeram. Cruzar o nosso continente por essa rota: Araçatuba, Corumbá, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Iquique, e sair em Iquique, no Chile. Tá? É chão, hein? É chão. Tá? Nós queríamos fazer isso. Nós fomos de bicicleta para Santos, coletamos a água do Atlântico. O projeto chamava Do Atlântico ao Pacífico. Levar essa água coletada no Atlântico e misturar a água do Pacífico, transportando ela pelo meio do continente. Que legal. Não foi possível. Você fala assim, tá. Mas tudo na vida tem as decepções que nós passamos na vida, muitas vezes nos deixam chateados, nos deixam Mas tristes. só de ter chegado a Santa Cruz de la Sierra já é uma vitória, né? Mas depois o tempo, quando eu falei para você que existem os anjos, depois o tempo acaba dizendo por que a nossa viagem foi encerrada naquele lá. Eu tenho uma história ali, tá? Por que ela foi encerrada? Nós estávamos... Hoje não existe mais a Transportadora Expressa Araçatuba, e quem estava dando o apoio para nós era uma rádio aqui de Araçatuba, a Clube FM, tá? Forneceu para nós um telefone a satélite. Todo dia a gente reportava todas as 5 horas da tarde. E o Expresso Araçatuba é o que ia levar para nós os suprimentos que nós íamos precisar para a viagem. Quando nós chegamos em Santa Cruz, ficamos 2 dias lá. Nesses 2 dias, quase 25 mais 5 anos, 25 anos atrás, ainda existia problemas muito difíceis na Bolívia. Eu não sei se já melhorou isso hoje. Problemas de campesinos que lacravam todas lá. Era uma greve geral. Ninguém saía daqui, ninguém entrava para lá. Naquele dia... Estava acontecendo isso. Teve uma revolta, um motim da polícia com o exército. Nós não sabíamos. Tá?
O gerente chamou a gente, falou, explodiu isso aqui, tava passando na TV, mostrou para nós, ele é brasileiro, ó, recomendo que vocês saiam agora, vá embora, porque isso fecha, a gente pode demorar 2 dias, 3 dias, 1 semana ou 1 mês, é complicado aqui, vai embora, não fiquem. Vocês tiveram que voltar. Botamos nossa bicicleta em cima de um micro-ônibus e fomos para São Martim. Nós entramos por Corumbá, nós subimos para o norte, lá em cima, depois de Cáceres, um lugar longe para demais. Andamos a noite toda com o micro-ônibus, a bicicleta em cima, descemos ali, andamos mais uns 50 quilômetros em estrada de terra para sair no Brasil, saímos numa base do Exército no Brasil, pegamos um ônibus, fomos para Cáceres, pegamos um ônibus para Corumbá, de Corumbá a Campo Grande viemos para Araçatuba. Quando nós viemos para Araçatuba, chegamos aqui certinho, foi isso. Viemos para Araçatuba, chegamos aqui de ônibus. Chegamos de ônibus, encerrou a viagem. Eu triste, o Nave triste, porque o nosso projeto ficava parado. E agora? Quando que a gente recomeça? Faltava mais 1.500 quilômetros. E foi alguma coisa que não... Foi Foi assim, vocês chegaram até lá e não foi por culpa de vocês, vocês não tinham o que fazer. E naquele trecho que nós íamos fazer, de Santa Cruz para Cochabamba, nós íamos passar em trechos daquela Estrada da Morte, em trechos muito complicados, isso há 25 anos atrás. Tanto que o nosso apoio lá falou, olha, vocês vão precisar de comprar uma arma. Não, pelo amor de Deus, não precisa de arma. Ele falou assim, não, vocês vão precisar de uma arma, não é para matar ninguém, é porque lá tem bicho, é para vocês se protegerem. E aí nós já começamos a ficar preocupados com isso. Estourou o motim e viemos embora. Bom, Mônica, viemos embora, eu fiquei triste, o Nave também triste, a gente se falando ao telefone e tal. Eu costumo dizer assim, não era pra ser. Não era pra ser. E eu sei porque que não era pra ser. Eu vim descobrir depois porque não era pra ser. Eu tava indo pra loja, eu senti uma dor terrível. Logo na sequência. Eu acho que eu cheguei num dia, 2, 3 dias depois, eu senti 2 ou 3 dias depois, eu senti uma dor terrível de chorar. Não vai me dizer que era apendicite. Era uma apendicite. Você ia morrer. Perfeitamente. Eu ia estar num lugar totalmente... No nada, sem nenhum socorro, sem recurso nenhum. E eu teria morrido lá. Ia supurar e você ia morrer. Tá? Então, aí foi para urgência, Santa Casa, urgente, aí fez a cirurgia e lá na hora que estava na recuperação... Aí entram os anjos que você falou. Aí eu comecei a pensar, calculando o dia, se não tivesse o motim, se não tivesse interrompido, eu ia estar lá em algum lugar na Bolívia. Você ia para a terra do pé junto, como diz o outro, né? Eu não sei, talvez se a minha família ia conseguir me trazer de volta, porque é difícil. Tá? Então eu acho que os anjos trabalharam para que eu voltasse. Talvez se não fosse aquela revolta política que teve lá, poderia ter sido alguma outra coisa, mas eu acredito que Deus colocou a mão, né? Chegou e falou, não, olha... Ele vai viver um pouquinho mais, vou deixar ele ficar um pouco mais aqui. Então, né? Eu tenho 61. Meu pai partiu com 52 anos. Hoje, eu me sinto muito bem com 61, estou muito bem. E aí eu olho para trás e falo, puxa vida, meu pai foi embora tão cedo. Tão cedo. Demais. Né? Minha mãe também, é uma boa mulher, Oscar. Mas eram pessoas que trabalharam demais, né, Oscar? Sim. Eu diria que foram judiados pela vida, né? Sim. Porque sempre veio, meu pai era pedreiro, né? E depois ele... Hoje você tem uma loja de bicicleta que tem bicicleta de tudo quanto é jeito, as mais maravilhosas. Sim. Até quanto pode chegar uma bicicleta, Oscar? Depende da sua imaginação, o que você quer. Tem muita coisa aí fantástica nesse mundo da bicicleta. Fala assim, eu quero
A creme de la creme. Quanto vai custar isso? Você tem bicicleta hoje no chão de loja que custa mais de 150 mil reais. É um carro, mais que um carro popular. Né? Bem. E as pessoas compram. Sim. Compram. Sim. Quem compra uma bicicleta dessa? É uma pessoa que já passou por todas as fases da bicicleta. Se você não tivesse parado, talvez você estaria com a bicicleta dessa. Não tô nesse nível. Não, o que acontece é como a evolução, ela é natural. Nós tínhamos... E tem que ter a paixão também, né? É descoberta. Nós tínhamos uma máquina de escrever, que depois veio uma máquina elétrica, que depois veio uma mais automática, foi indo, foi crescendo, foi evoluindo. As câmeras fotográficas também, na antigas, você tinha que enrolar o filme lá. Na bicicleta tem outra coisa que eu quero que você comente, assim, veio a marcha, né? Sim. Ela te ajudava. Sim, né? As primeiras marchas eu trocava com a mão lá embaixo, uma alavanca. Isso foi evoluindo, as marchas. Hoje tem uma bicicleta que tem uma bateria que te ajuda, é isso? Ela te dá um gás? Como é que é isso? Ainda sobre a marcha, hoje existem câmbios eletrônicos que trocam a marcha sozinho. Você não precisa ficar mexendo. Ela tem um medidor de potência e vai... Você não mexe ali no... Isso, Tá. Ou você aperta um botão com um leve toquezinho, ele já manda um sinal para lá e o câmbio é eletrônico e troca. As bicicletas de propulsão normal, com uma corrente, com uma catraca, eu acho que elas nunca vão deixar de existir, tá? Porque o sentido da bicicleta é esse, é você fazer a atividade. Nós tínhamos as bicicletas com 3 marchas, que é aquele negócio antigo, que a bicicleta fazia cri, aquele câmbio Sturne, antigo, câmbio embutido. Hoje, quando troca a marcha, quando troca a marcha, não faz mais aquele barulho. Sem ruído. Tudo macio. Tô ultrapassado. Tudo macio. Trek, você dá um leve toquezinho, a marcha vai pro lugar. Não tem mais aquele... Tá meio engatado, mal engatado. Não, ela tá no lugar certo. Certo. Tá? A tecnologia hoje é fantástica. Tá? Hoje você começa a pedalar com uma bicicleta bem confortável, muito boa. E com preços acessíveis, que às vezes a pessoa acha que é uma coisa absurda. Eu vou falar que você pode começar a pedalar com R$1.000. Conforto. Com conforto. Mas eu quero começar a pedalar com uma bicicleta mais simples. Com R$600, R$700 você compra uma bicicleta, ou até menos, tá? Você pegar uma usada, uma simples, dá para fazer. Tivemos os câmbios de 18 marchas, depois tivemos câmbios de 21 marchas, aí começou a vir bicicleta de alumínio, começou a vir bicicleta de carbono, e aí coisa foi evoluindo para isso. Aí chegamos nas bicicletas assistidas. As bicicletas elétricas, aquela que você acelera e vai embora, você não precisa de pedalar. Eu acho que perde um pouco da graça. Eu acho que perde a graça. Eu também acho. Tá? Eu tô de bicicleta. A não ser quem precisa daquilo para trabalhar. Exato. Diferente. Tem alguma limitação, muito difícil e tal. Mas não é para quem gosta de pedalar. Né? Mas mesmo quem tem a limitação e tendo uma bicicleta que você acelera, é bom você pedalar. Vai fazer bem para sua saúde. Fez bem para minha. Com certeza, você fala, eu tô com 61 anos. Eu tô com 61. Com certeza você vai viver muito mais pelo fato de ser uma pessoa que praticou exercício muito tempo. Eu comecei a praticar exercício depois dos 35 anos, tá? Então, às vezes tem alguém que fala assim, mas eu já tô velho. Não eu importa. Conheço... Eu leio e escuto, né, médicos falarem que não importa a idade Não que você importa a idade. Eu tenho clientes que começaram a pedalar depois dos 60 anos, que hoje... já estão na casa dos 70 e estão muito bem de saúde, não tomam remédio nenhum, para nada no corpo, porque pratica esporte. Então nunca é tarde. E aí a tecnologia avançada que eu acho que assim é o futuro. Propulsão. A bicicleta assistida. Assistida. Ela não tem acelerador. Você vai montar nessa bicicleta, se você pedalar, ela te ajuda a impulsionar. Quando chega numa subida e tal, ela te ajuda a impulsionar. Você já sai com... Eu quero pouca ajuda, eu quero média ajuda e eu quero o turbo, eu quero mais ajuda. Você escolhe. Então, se você estava pedalando 20 km, 25 ou 30... Você vai pedalar mais. Você vai pedalar 50 porque agora você tem uma assistência, você tem uma ajuda e você ganha confiança e conforto.
Você era uma pessoa que vinha de uma pequena pedalada. Quando você adquiriu esse conforto, você dobrou, triplicou aquela atividade que você fazia, porque você não deixa de pedalar. Não deixa de estar fazendo o exercício. Exatamente. Então, a bicicleta assistida, às vezes eu passo hoje, eu só uso bicicleta assistida, minha esposa usa bicicleta assistida, os meus amigos estão descobrindo bicicleta assistida, muitos clientes, muitas pessoas aqui hoje praticando. Então, quando nós passamos perto de alguém, tem pessoas que falam assim, ainda é o preconceito. Assim não vale. Vale. Vale porque você está pedalando. E eu não estou competindo com você. Não. Porque, primeiro, é desleal. Eu não vou pegar uma bicicleta assistida para competir com você. Hoje você vai se divertir, não é isso? Eu estou passeando. Então, às vezes, a pessoa não precisa de ter essa preocupação. Ah, como será que meus amigos Na nossa idade, muda muito, né? Eu queria ter tido esse conforto com 30 anos, mas eu digo sabe? assim, quando, assim, esse negócio da competição, não tem mais para nós. Não, né? não. O meu objetivo hoje é diversão. Passear, então, olhar a natureza. Hoje eu já pedalei com 30, 40, 50 pessoas. Hoje, meu companheiro de pedal hoje, quase que... Eu adorava quando a gente fazia quando ia para Birigui, pela estrada de terra. Oh, que legal. Ia passando pelas chácaras, você via aquelas árvores, aquela sombra das árvores, as árvores frutíferas, árvores com flor. Sim. Gente, aquela paisagem era tudo. Né? Então, hoje, assim, a minha companheira hoje é a Ângela. Nós pedalamos muito mais em dupla. Uhum. Às vezes com 2, 3 amigos. Vamos tomar um café em Bilac, vamos em Guararapes, vamos em outro lugar ali, tá? E é mais assim, tá? A minha fase, teve um tempo que eu fui competir. E essa exposição que eu ganhei na mídia, a mídia me ajudou muito, sabe? A se tornar o Oscar, dono dessa roda livre que você tem hoje, né? Exato. A minha vida, ela transformou, eu devo muito a Deus, aquelas pessoas que foram anjos na minha vida, que eu citei, e a mídia de Araçatuba, tá? Foram várias matérias que me deram a oportunidade de contar. Através destas matérias, mais pessoas vieram. Eu fiz matérias com você, Sim. várias matérias com você, mas porque você não faz por fazer uma matéria, né? Ela tem que ter visibilidade. E o que era legal? Era o trabalho que você estava fazendo. Qual era o objetivo desse trabalho seu? Não é assim, o que proporcionava para as pessoas. Sim. É isso que interessa, Sim. né? Houve uma mudança, eu acho que eu já conversei com você, houve uma mudança na forma que se olhavam a bicicleta. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar, e quando eu comecei a pedalar e que eu trouxe essa ideia e começamos a difundir, né, que pedalar era legal, começaram a vir outras pessoas, começou a vir empresários, e aí havia até brincadeira, quando eu parava num boteco lá na periferia, que era o caminho para tomar um Guaraná. Não é Guaraná Antártica, gente. Não, era Paulistinha. Isso. O de Guararapes também. Sabe aquele botequinho? O Vencetex. Aquele botequinho assim, Isso. tudo de madeira, bem... Simplesinho. Que você vê às vezes num filme e tal, né? Sim. Aquele Guaraná quando você tá... Né? E aquele sol quente, aquela coisa melhor Guaraná do mundo. Uhum. E aí via alguém assim, já numa posição maior, que era patrão, falou, nossa, acho que aquele cara quebrou, porque ele tá andando de bicicleta. Existia essa coisa. Certo preconceito, né? Sim. Começaram a vir pecuarista, começamos a ficar amigos. Sabe, eu tenho uma história, o Rosca. O Rosca é um pecuarista. Eu só conheço por Rosca, desculpa, eu esqueci o nome dele. E numa época muito difícil da minha vida, que eu trabalhava de servente de pedreiro, que o Tietê ainda era um rio normal, que não tinha represado, eu fui trabalhar de servente de pedreiro numa fazenda. E aí um dia veio o Rosca, a esposa... começaram a fazer parte do pedal. E um dia eu comecei a conviver com gente que eu nunca imaginei que ia conviver. Tinha
pecuaristas grandes, você, o Paulo e outras pessoas. Assim como tinha gente também mais simples. Humilde, sim, né? E quando chegava ali, eu sempre falava, aqui todo mundo é ciclista, porque a subida é igual para todo mundo. Isso. O Rosca me chamou para ir almoçar na casa dele, lá no sítio. O rio já estava cheio. Quando eu entrei naquela casa, me trouxe uma lembrança. Eu almocei naquela casa. Aí eu falei para ele, cara, faz tempo que essa casa é sua? Ele falou, faz. Por quê? Eu falei, todo esse cimento que tá aqui no chão, foi eu que bati na mão, cara. Sério, Oscar? Eu falei, sério. Eu que fiz isso aqui. Então aquilo para mim foi um momento tão especial, porque eu tava com a minha esposa, eu tava com meus filhos, dentro de uma casa que há 20 anos atrás eu tinha feito concreto. E naquela época, na minha marmita, eu levava maxixe. Era arroz e maxixe ou um ovo. E naquele dia eu fui almoçar uma fartura. Um almoço daquele que para mim marcou a vida. Tá? E aí a bicicleta foi uma ferramenta fantástica de fazer novas amizades. E de quebrar algumas barreiras que existiam, sociais. As pessoas começaram a interagir, o vendedor de água de coco com o outro, e conversa, e você ali, né? Mas eu acho que tem uma coisa assim que tem que falar, que quando... para você chegar onde você chegou, tem uma coisa que não pode ter, uma coisa chamada preguiça, não é? A gente trabalhava e ainda trabalha bastante. Nós saímos dessa época que durou mais ou menos aí uns 20 anos da nossa vida. Eu quis que você viesse aqui, porque muita gente que vê hoje aquele Ele não conhece a história aquele teu espaço, tava lá, nossa, não faz ideia do que você passou para chegar ali. Ele surgiu desse tamanhozinho, bem pequenininho. A gente não imaginava há 31 anos, esse ano vai fazer 32, que nós íamos ter aquela loja onde nós temos, que nós ia ter a vida confortável que nós temos. Os clientes que você tem. Os clientes que eu tenho, o relacionamento que eu tenho, as coisas que aconteceram na minha vida, né? As evoluções que que nós tivemos. Eu não imaginava, parecia uma coisa inatingível. Eu, quando tinha 30 anos, e eu já tinha, com 30 anos, meus filhos já estavam grandinhos. Eu acho que eu comecei... Você teve filho com 18? Sim. Eu achei que eu nunca na minha vida ia ter uma casa própria. Era tão difícil. Eu imaginava que eu nunca ia ter. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Porque minha esposa me ajudou muito, teve paciência comigo. Deixamos a fase difícil para trás, a parte das bebidas, do álcool. Ela teve muita paciência comigo. Eu devo a vida e estar aqui. Você nunca, a minha esposa e a minha família. Teve medo de nenhum desafio, né? Não. Não. Teve ideias boas, mas trabalhou muito. Trabalhei. E uma coisa que eu achei lindo que você falou para mim, eu gosto de servir. Sim, servir. Quando nós fomos, eu fui trabalhar com meu pai para cuidar dele. Tá? Eu tinha que cuidar do meu pai. Eu precisava cuidar do meu pai. É uma história assim triste, porque o meu pai... mas veja bem, o seu negócio com bicicleta começou porque você precisava cuidar do meu pai. Porque o meu pai era hemofílico. E no tempo da hemofilia, no tempo do HIV, no início, o Betinho, o Enfio, muita gente que eram hemofílicos foram contaminados. Meu pai tinha um amigo prefeito que sofreu um acidente de uma cidade, não vou falar que cidade que sofreu um acidente e teve que ter uma transfusão de sangue. Sim. E ele foi contaminado. Então, e ele morreu pelo HIV. O meu pai e a minha mãe foram chamados e deram essa notícia que eles estavam contaminados. E no final daquela coisa difícil, a minha mãe, ela acabou indo morar com meu irmão por uns 3 meses. Foi nesse período que meu pai ficou muito mal e piorou. Depois, graças a Deus, um pouco antes de acontecer o pior, eu já estava ali cuidando dele. Ela voltou para cá, as coisas, eles se ajustaram,
tá? E ficaram juntos novamente. E eu imagino que lá no céu eles estão juntos hoje de novo, né? Então, eu fui lá cuidar do meu pai. Eu não fui lá para ganhar dinheiro. Aquela bicicleta, cuidar do meu pai, eu tinha que ter alguma renda, porque era difícil. O que a Ângela... Tinha que ser uma coisa que é fácil para ele, porque ele estava doente. Isso. Né? A Ângela trabalhava na escola como servente e eu ganhava o dinheirinho ali da escola. Então, a gente se juntava, se ajudava. Ia ali junto com o pai. E aí, né, já contamos, foi acontecendo as coisas naturalmente, mas o intuito primeiro foi servir. E depois o resultado vem. Né? A gente, porque muita gente, quando o pai fica doente ou envelhece, ele larga. Eu acho um porque pecado. Porque é difícil, porque dá trabalho, né? Eu queria ter o meu pai aqui hoje para eu levar ele para passear. Eu não iria separar do meu pai, nunca. Às vezes eu estou passeando, estou em algum lugar, meu pai nunca foi na praia, minha mãe não conhecia a praia. Eu tive a oportunidade várias vezes. Uhum. E sempre que eu olho, eu falo, puxa vida, eu poderia ter trazido meu pai aqui. Mas às vezes eu penso, quem sabe ele não está aqui olhando junto comigo. Exato, e falando assim, olha aí, tá vendo? Eu também sinto muita falta dos meus pais, mas eu também sei que eles estão me olhando, né? De onde quer que eles estejam. Oscar, muito obrigada. Obrigado você, Mônica. Eu sabia que a sua história era maravilhosa, não sabia o quanto, mas sabia que era maravilhosa, sabia que valeria a pena trazer você aqui. Muito obrigado, né? Mônica. Eu quero que você mande um beijo para a Ângela, essa mulher magnífica que eu sempre admirei, agora admiro mais ainda. Sim. Tá? Sim, com certeza. E é que eu te desejo mais sucesso. Muito obrigado. Eu vou aproveitar essa oportunidade mais uma vez para agradecer a minha Ângela, a minha esposa, agradecer todos os anjos que tiveram na nossa vida, o Silvio, o Pancote, o meu pai, a minha mãe, o meu padrinho Eupídio e minha equipe de funcionário, o Eduardo, as pessoas que trabalham conosco há tantos anos, aos clientes, a você, a imprensa em geral e a cidade, e a todos que acreditam e confiam na gente. Muito obrigado. Mais uma coisa para eu admirar no Oscar, uma coisa que poucos têm, né? Uma coisa chamada gratidão. Isso é tão importante, gente, ser grato, né? A gente muitas vezes recebe o auxílio de alguém e tal, e depois que aquilo passou e que você está lá em cima, então você esquece, né? Gratidão é tudo. Muito obrigada pela sua audiência. Até a semana que vem com mais uma história.